Fala pessoal, olha só, se liga nessa pergunta que eu recebi. Como lidar com o cansaço físico e cansaço mental dessa reta final de provas? E olha, a pergunta ela é simples, ela é direta, só que ela pode ensinar muito. Ela é simples e direta, mas ela ensina muito sobre o que você faz nessa reta final mesmo. Porque não sei se você sabe, eu já te mostrei o método com o meu e-book sobre como passar nessa reta final, mas eu não te mostrei o seguinte. Cara, como é que você faz quando você estiver naquele dia ruim, quando você estiver naquele estresse? Como é que você faz quando você vê, putz, acho que não vai dar certo, pô, minha cabeça tá doendo, eu tô com dor de cabeça? O que você pode fazer pra isso? Isso a gente vai explicar nesse vídeo, como é que você lida com o estresse, com o cansaço mental e com o cansaço até físico mesmo, nessa reta final de provas, que é uma fase difícil. Então vamos lá. Primeiro de tudo, o que você precisa ter em mente quando a gente fala sobre estresse físico, quando a gente fala sobre cansaço mental, quando a gente fala sobre cansaço físico? Primeiro de tudo, isso é normal. Até certo ponto, o cansaço mental e o cansaço físico, ele é normal. As pessoas, elas ficam cansadas depois que elas fazem alguma coisa. Se você corre uma maratona, é normal que você fique cansado. Se você lê um livro, é normal que você fique cansado mentalmente. Isso faz parte das coisas. Então, até um ponto, o cansaço mental e o cansaço físico dessa reta final de provas é normal. Vamos lá. Então, vamos deixar aqui, ó, deixando um ponto. Até um ponto. Até um ponto, esse cansaço físico e esse cansaço mental, ele é normal. E Pedro, quando é que ele deixa de ser normal? Quando é que esse cansaço físico, ele para de ser o normal do meu ambiente, quando para de ser só uma consequência de um trabalho duro que eu fiz e passa a prejudicar a minha vida e passa a ter prejuízo pra mim na hora que eu for estudar? A gente vai explicar isso agora e pra você entender isso, você precisa entender dois conceitos, que é a alostase e a carga alostática. Pedro, eu nunca ouvi falar sobre isso. Então, cara, e você não ter ouvido falar sobre isso, isso daqui é grave. Eu queria que o básico disso daqui fosse ensinado no prézinho, ou no prézinho não, quando você entrou no ensino médio, a primeira aula que eles deviam te dar era sobre o que é alostase e o que é carga alostática. Por quê? Porque isso vai definir seu estresse e, como todo mundo sabe, vestibular é estresse, prova é estresse e estudar, querendo ou não, gera um estresse. O que é alostase e o que é carga alostática? Basicamente, a gente simplificando e adaptando um pouco aqui a linguagem, alostase e carga alostática é o quê? É o quanto você, deixa eu escrever aqui, o quanto você aguenta de estresse e o quanto ele te custa. Ou seja, alostase é o quanto você aguenta de estresse, basicamente, e a carga alostática é o quanto isso daqui te custa. O que vai custar para o seu corpo passar por aquele estresse. Se você não entende o que o estresse que você aguenta e nem o quanto aquilo te custa, você não sabe estudar, meu filho. A realidade é basicamente essa. Você precisa entender como o estresse funciona para que você lide com ele. Primeira coisa de tudo, isso é óbvio. E o quanto você aguenta de estresse, o quanto ele te custa. Pedro, eu aguento 3 miligramas de estresse? Não, não é assim que funciona. Você tem que entender para você propriamente como isso funciona. Então vamos lá. Vamos supor que eu estou estudando aqui e, sei lá, eu estudei por 1 hora hoje. Vamos colocar esse exemplo bobo aqui. Eu estudei por 1 hora hoje. Quando eu parei de estudar, eu fiquei me remoendo com ansiedade. Fiquei pensando naquele estudo. Fiquei, cara, aquilo gerou um estresse. Puta, eu tô muito mal, eu tô muito ruim. Eu fiquei tão estressado com aquilo, que no dia seguinte eu não estudei nada. Você entendeu? Você viu que eu não aguentei muito estresse daquele estudo. Cara, foi um estudo maçante pra mim, não valeu a pena aquela estratégia. E eu perdi aquele estresse, aquela carga alostática pra mim foi muito grande. Aquele estresse me custou um dia inteiro de estudo, ou seja, 1 hora que eu estudei errado, que eu estudei com ansiedade, que eu tive burnout, que eu tive sei lá o que, me custou um dia inteiro depois, que essa foi minha carga alostática. É claro que, quando a gente tá falando de alostase, quando a gente tá falando de alostase e a gente tá falando de carga alostática, esse daqui é um conhecimento mais amplo. A gente tá falando de, por exemplo, o quanto um trauma na infância vai angariar, por exemplo, uma doença cardiovascular no futuro, uma depressão no futuro, essas coisas. Só que a gente pode adaptar esse conceito que eu acho que vai facilitar bastante para vocês entenderem. E o que você precisa entender, portanto, quanto isso? Pedro, eu entendi. Você precisa entender que você precisa ter estratégia na hora de estudar. Ó, vou dar uma regra básica para você. Regra básica para você estudar e para você não ter estresse. Primeiro, muito nem sempre é o melhor. Quando você estuda muito, sem estratégia, sem nada, é possível estudar muito, Eu ensino como? Ensino. Só que vamos pelo básico no primeiro momento. Se você estuda muito, sem estratégia nenhuma, fica só estudando, colocando conteúdo, quando você deita na cabeça pra estudar, você fica pensando, cara, sua carga alostática foi muito grande, você rompeu o seu elástico, você ferrou sua vida. Não valeu a pena, entendeu? Então, primeiro de tudo, como lidar com o cansaço mental e como lidar com o cansaço físico nessa reta final de prova? Primeira estratégia de todas. Redefinir a estratégia.
Pronto. Você tem que redefinir a sua estratégia. Você tem que entender o que está ultrapassando a sua alostase. O que está ultrapassando essa alostase daqui? Pô, você colocou alguma coisa que estourou seu elástico? Você forçou muito a barra, deu um passo maior que a perna? Você precisa definir agora. A gente lembra sempre que nessa reta final de provas, a gente tem aquela ideia de que a gente precisa ir mais firme, estudar mais, fazer mais coisa. E às vezes você passa do ponto. Normal, todo mundo já passou por isso. Eu já passei, você já passou. Primeira coisa, você tem que redefinir a sua estratégia. Esse é o primeiro passo. Qual o segundo passo, Pedro? Qual o segundo passo para que eu diminua esse meu cansaço mental, esse cansaço físico nessa minha reta final de provas? Posso te falar? Pode soar até um pouco contraditório, mas você tem que ir aumentar o limite. Essas duas estratégias são as principais, ok? Ir aos poucos. Essas duas estratégias são fundamentais. Elas parecem contraditórias à primeira vista, Pedro. Não tem que redefinir uma estratégia que entenda o meu limite, e depois tá falando pra eu aumentar o meu limite, é isso sim. Você tem que, igual na academia, você tem que ir aumentando aos poucos o seu limite, até que você fique bem confortável em estudar mais e estudar com mais qualidade. Vamos dar um exemplo hoje na academia, que eu acho que é um bom exemplo. Vai lá, você começou na academia pegando 5 quilos no supino, por exemplo. 5 quilos de cada... Não, 5 quilos somando, 2,5 kg de cada lado. Cara, beleza, a sua estratégia não pode ser pegar 10 quilos. Porque você bateu na sua alostase, você vai ter uma carga alostática maior, você vai romper o músculo, ó como a carga alostática te fudeu. Entendeu? Pô, qual é a estratégia? A estratégia é a gente aumentar 2,5 kg, que é a minha alostase, só que de vez em quando eu vou colocar 3 quilos de cada lado. Pô, daí depois eu vou colocando isso, daí depois eu vou colocando isso. Pronto, você vai aumentando aos poucos o limite. Porque às vezes, o que realmente acontece mesmo é você tentar dar um passo maior que a perna. Isso que gera o cansaço mental, isso que gera o cansaço físico. Entendeu? Então, ó, se eu tô me sentindo cansado, tô sentindo que eu não tô produtivo, o que eu iria fazer é pegar meu quadro branco agora, ou uma folha de caderno agora, e aí escrever segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E aí escrever tudo. E aí escrever absolutamente tudo. Segunda, o que eu vou fazer segunda? Vou estudar quantas horas? Eu não vou estudar, eu nunca coloquei isso. Olha só, eu nunca coloquei isso na minha estratégia. Eu nunca coloquei estudar 2 horas segunda, do meio-dia às 2 da tarde. Não, eu coloco estudar 2 horas segunda. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu cronômetro, que tem no celular, mas que eu comprei um físico. Eu vou pegar o meu cronômetro, vou começar a estudar. Plim, cronômetro ele. Parei pra ir no banheiro, paro ele. Voltei a estudar, volto. Porque eu realmente estudo 2 horas. Porque, meu filho, vamos ser sinceros. Vamos falar aqui, ó, olho no olho. Se você coloca pra estudar do meio-dia às 2, você não estudou 2 horas, meu filho. Você não estudou 2 horas. Você tava ali estudando, começou meio-dia, certo? Daí, vou dar uma olhadinha no celular antes de começar. Ficou 15 minutos no celular. Pronto, seu tempo de estudo já caiu pra 1h45. Daí a mãe chamou pra você ajudar com a louça. Você perdeu mais, sei lá, não ajudou muito, você ajudou 10 minutos. Pronto, já desceu pra 1h35. Aí você vai ver, no fim das contas, era pra você ter estudado 2 horas, você só estudou 1. Então, a estratégia, isso daqui é um bônus, vai, vou até colocar aqui. A estratégia bônus aqui pra você é cronometre. Cronometre quando você estudou. Cara, minha meta é estudar 2 horas e eu vou aumentando progressivamente. Cronometre. Não estude só pelo horário. Eu comecei, por exemplo, hoje eu vou começar a estudar às 6 horas da tarde. Eu não vou marcar 2h30, que é geralmente o mínimo que eu estudo, das 6 horas até as 8h30. Porque das 6 horas até as 8h30, meu filho, eu vou parar muitas vezes. O que eu vou fazer? Bom, 6 horas, comecei a estudar. Cronômetro, deu 40 minutos, pô, eu preciso ir no banheiro, sei lá, fazer minhas necessidades ali. Pauso. Pedro, mas daí você só vai acabar se não haver? Mas é assim que funciona mesmo, entendeu? No fim das contas é assim que funciona. Então, essas duas estratégias são muito importantes. Pra gente entender mais um conceito, eu trouxe um gráfico aqui. Porque além de você trabalhar com a sua alostase, com a sua carga alostática, você pode estar respondendo mal ao estresse. Foi isso que esse estudo viu. Ó, vamos entender o que isso daqui tá falando. O seu estresse, ele pode ser trabalhado de várias maneiras. Qual a maneira ideal de você trabalhar o estresse? Teve uma atividade que gerou estresse, tá vendo? Você teve aqui uma resposta psicológica alta, mas depois do tempo você teve uma recuperação. Ela caiu. O que pode acontecer? Pode acontecer que você tenha um custo. Pode ser que você fique tendo vários estresses. Pode ser que você não tenha adaptação dele, por causa que você nunca se adapta a ele. Nunca se adapta. Cara, de novo isso. Nossa, de novo tem que fazer matemática. O normal, ó, como você vê no triângulo aqui, ó, é você ter muito estresse. Depois o estresse já diminui, diminui, até que ele diminui por completo. Ou você tem uma resposta prolongada ao estresse. Você tem um estresse e você fica o tempo todo assim. Ou, o que é pior às vezes, você nunca tem estresse. Por quê? Nunca ter estresse é ruim, Pedro? É, por causa que você não vai se adaptar a nada, entendeu? Você vai ficar no básico.
Então vamos lá, o que esse gráfico está dizendo pra gente? Esse gráfico está dizendo que além de você ter que ter estratégia para trabalhar com a sua carga alostática, com a sua alostase, você também precisa entender como você está respondendo ao estresse. Qualquer um desses daqui, eu tô falando qualquer um desses daqui mesmo, você precisa de uma coisa chamada terapia. Você precisa de tratamento. Se você tem uma resposta inadequada a estresse, muitas vezes você precisa de terapia, você precisa de tratamento, você precisa de um psicólogo, você precisa de um psiquiatra. Não, eu não tenho dica que vai te ajudar, meu filho. Às vezes você precisa tomar uma sertralina pra ansiedade, pô. Pô, às vezes você tem TDAH, você precisa de uma Ritalina. Eu não sei, eu realmente não sei. O que eu posso te dizer é o seguinte, alostase e recarga alostática existem. Você precisa ter isso em mente urgente. Só que se você tá com um problema na hora de gerir o estresse aqui, não tem nada que eu faça, meu filho. Você tem que procurar ajuda, entendeu? Então, o que eu tô querendo te responder com essa pergunta, que novamente foi uma pergunta muito boa. Como lidar com o cansaço mental e o cansaço físico nessa reta final de provas? Primeiro, entender que isso é normal até um ponto. Você vai na academia, você sai com cansaço físico depois dela. Você lê um livro, você sai com cansaço mental depois dela. Quando isso deixa de ser normal? Quando você ultrapassa a sua alostase, que é o seu elástico, você estoura, e daí você entra numa carga alostática. Custou pra você. Aquilo te custou alguma coisa, entendeu? Te custou qualidade de vida. Como você faz para realocar isso? Primeiro com estratégia. Você redefiniu sua estratégia. Pô, tá fazendo demais, preciso fazer de menos. Segundo, ir aumentando o limite aos poucos. Você precisa aumentar gradualmente o que você aguenta como estresse. E lembrando sempre de cronometrar. Nunca o seu limite é com base em horas de vida. O seu limite é com base em horas de estudo. Anota isso daqui, tatua no braço isso daqui. E terceiro, se você tem algum problema de resposta ao estresse. Se às vezes, por exemplo, olha que interessante. Às vezes você tem vários estresses repentinos. Cara, você tá se curando desse estresse, você tem outro, você tem outro, você tem outro, você tem outro. Você não tem adaptação. Então, ao invés de você ir se adaptando ao estresse, que é aumentando o limite aos poucos, você não se adapta. Ou você tem a resposta prolongada dele. Você fica estressado com ansiedade. Entendeu? Ou você não tem a resposta. Tudo isso precisa de terapia e tratamento. E não sou eu que vou te ajudar. Mas eu acho que isso já ajuda muito. Cara, tá estressado? Revê isso daqui, passo número 1, passo número 2, que vai te ajudar e muito. Se vocês quiserem o link desse estudo, eu vou estar colocando aqui na descrição. Um beijo pra você, tchau, tchau.